Capítulo 2. A graça é superior aos bens da natureza. Examinemos primeiramente a graça em seu aspecto menos nobre. Mesmo assim, opinam os teólogos, ela é infinitamente superior a todas as coisas naturais. Diz Santo Agostinho, segundo as palavras do Salvador, céus e terra passarão, mas permanecerão a salvação e a justiça dos eleitos, pois os primeiros contêm as obras de Deus, e os segundos, a própria imagem de Deus. Santo Tomás ensina que é mais grandiosa a volta do pecador à graça do que a criação do céu e da terra. E isso porque esta última obra termina-se em criaturas contingentes, enquanto a graça nos leva a participar da natureza imutável de Deus. Quando Deus criou as coisas visíveis, construiu uma morada para si, quando deu ao homem uma natureza espiritual, povoou de servos sua mansão, quando, porém, confere a graça, adota-o em seu seio, fala o Filho seu, comunica-lhe sua vida eterna. Em uma palavra, a graça é um bem sobrenatural, isto é, um bem que nenhuma natureza criada pode possuir por si ou sequer exigir, pois em si pertence ela unicamente à natureza divina. Tanto é assim que a maioria dos teólogos sustenta ser Deus, apesar de sua onipotência, incapaz de criar um ente ao qual, por sua própria natureza, corresponda a graça, chegam mesmo a afirmar que, se tal criatura realmente existisse, não se distinguiria de Deus. Acresce a isso que a Igreja tem ensinado com tanta clareza e frequência: nenhum homem, nenhuma criatura traz em si o germe da graça. Como tantas vezes notou Santo Agostinho, a natureza relaciona-se com a graça como a matéria inanimada com o princípio vital. A matéria, morta em si, não pode dar vida a si mesma, deve recebê-la de outro corpo vivo. Do mesmo modo, a criatura racional, por si, não possui a graça, nem pode adquiri-la por sua atividade ou por seus méritos. Somente Deus, em sua bondade, pode concedê-la, na glória de seu poder, envolvendo a natureza em sua virtude divina. Qual não será a grandeza deste bem que tão superiormente sobrepuja a natureza e até o poder e os méritos dos próprios anjos? Um piedoso e instruído escritor afirmou que todas as coisas visíveis se acham infinitamente abaixo do homem. Observou São João Crisóstomo que nada no mundo é comparável ao homem. Santo Agostinho acrescenta que prefere ser justo e santo a ser homem ou anjo, e Santo Tomás ajunta que a graça tem mais valor que a alma. A graça supera todas as coisas criadas, como o próprio Deus, visto não ser outra coisa senão a luz sobrenatural que das profundezas da divindade se derrama sobre a criatura racional. Sol e luz são inseparáveis. Se o sol é muito mais precioso e perfeito que a terra, escuro em si, do mesmo modo sê-lo-á também a sua luz. O mesmo se dá com a graça. Nossa natureza é a terra, recebendo os raios do sol divino, que a penetram e glorificam, para se converter, assim, numa espécie de natureza divina. Deus, a quem possuímos pela graça, não encerra apenas as perfeições de todas as coisas, é infinitamente mais perfeito que todas juntas. Do mesmo modo, a graça é mais preciosa que todos os bens criados. Dela pode-se dizer o que foi dito da sabedoria: é superior aos mais preciosos tesouros, coisa alguma, por mais apetecível, pode a ela comparar-se. Elevemos, pois, o nosso olhar para tais tesouros, vejamos se são dignos de desprezo, ou se merecem, ao contrário, que os busquemos com todo o ardor de nosso coração. Ainda que possuíssemos todos os bens da natureza, ouro, prata, poder, fama, ciência, artes, todas essas riquezas se desvaneceriam diante da graça, como um montão de terra ao lado de uma pedra preciosa. E, pelo contrário, embora pobres de tudo, a graça de Deus nos faz, por si só, mais ricos que todos os reis deste mundo. Possuímos o melhor que Deus nos pode dar. Canta o salmista: a misericórdia de Deus estende-se a todas as criaturas. E a Igreja reza em sua oração: ó Deus, que manifestaste teu poder, especialmente ao perdoar-nos e ao usar de tua misericórdia. Sejamos reconhecidos a Deus por semelhante dom. Agradeçamos por nos ter tirado do nada. Assim canta o salmista: todas as coisas, colocaste-as sob nossos pés, ovelhas e bois, aves do céu e peixes do mar. É o momento de, com ele, exclamarmos: quem é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites? Quanto mais não deveremos agradecer então os tesouros sobrenaturais da graça e guardá-los com o maior cuidado? É essa a razão de um sábio teólogo, o cardeal Caetano,
afirmar que não devemos perder de vista os castigos reservados aos que desprezam a graça. Nosso castigo será semelhante ao daqueles homens do Evangelho que, convidados pelo rei ao seu banquete, preferiram o próprio interesse ou prazer. Do mesmo modo, desatentos e ingratos, desprezamos o convite ao banquete de Deus, para aceitarmos logo o convite do mundo e do demônio, que com seus vis prazeres nos ofuscam o olhar. O demônio nos dá coisas infinitamente inferiores às de Deus, e assim procede, não para nos fazer felizes, mas para nos perder. Deus nos apresenta, generosamente por amor, uma pérola de valor incalculável, enquanto o demônio nos oferece, avaramente por ódio, resplandecente mas vil moeda. Cumpre ser louco para abandonar a pedra preciosa e comprar essa moeda falsa que nos arruína. A inconcebível distância que medeia entre a graça e os bens da natureza não deve apenas nos impedir de perder aquela pelo pecado mortal, mas ainda incitar-nos a praticar com empenho as virtudes que aumentam a graça em nós. Concedo que não percas a graça ao deixar de ir à missa negligentemente durante a semana, ao omitir uma oração não obrigatória ou uma obra de misericórdia, de mortificação, de humildade. Não podes, entretanto, negar ser uma incalculável perda não aumentar teu capital, quando tão facilmente poderias fazê-lo, já que o menor grau de graça excede em valor todos os bens deste mundo. Se a um avarento fosse dado ganhar, com um jejum ou uma oração, toda uma frota carregada de tesouros da Índia, quem seria capaz de impedir-lhe tais práticas? Julgais que o deteriam as reflexões sobre o sacrifício de seu ato ou o perigo a que exporia sua saúde? Com que direito nos apoiamos, então, em semelhantes motivos, tratando-se de uma recompensa, cuja menor parte supera infinitamente todos os tesouros da Índia, todos os mundos juntos? Apesar de tudo, como somos tardos em estender a mão, impor-nos o incômodo de trabalhar um campo que produziria, em seguida, espigas de ouro. Bastaria um suspiro, uma lágrima, uma boa resolução, um piedoso desejo, uma simples invocação ao Senhor, um gesto de amor, uma súplica. Quem nos dera imprimir bem profundamente em nosso coração as maravilhas da graça, e repetir com profunda e viva convicção estas palavras de um piedoso doutor: a graça é a soberana e a rainha da natureza.